da Covid-19, gente, a taxa de transmissão voltou a subir. Depois de mais de 3 meses de estabilidade, acredita? O índice chegou a 1,01, o que significa contágio descontrolado. Os detalhes ao vivo agora com Carolina Rabeiro. Carol, conta pra gente aí, quer dizer que tá crescendo? Isso mesmo, viu, Fred? Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde, esses dados foram divulgados na noite da última terça-feira, já que ontem feriado não teve esse boletim. Eles compilaram esses dados e comprovaram, sim, que a nossa taxa de transmissão em relação à Covid-19 teve um aumento. Hoje, essa taxa está em 1,01, o que já é considerado elevado por especialistas ali da área. E é justamente sobre isso que nós vamos falar com a especialista infectologista, a doutora Ana Helena, que ela vai explicar para a gente sobre essa transmissão. Doutora, é necessário a gente ficar preocupado? Obrigada aqui pela participação conosco no Balanço Geral. Eu que agradeço o convite. Então, toda vez que a gente tem uma taxa que é acima de 1, a gente sabe que a pandemia, que a quantidade de casos está aumentando, ao invés de ser o que a gente precisa, eles diminuindo. Mas hoje, que nós já temos um percentual grande da população vacinado, que o vírus ele já tem um comportamento diferente, que ele é mais transmissor, mas porém com uma letalidade menor, uma gravidade menor, a gente precisa também observar outros dados, né? Que não só a taxa de transmissão, mas principalmente a quantidade de pacientes graves que a gente tem, que se reflete na quantidade de internações. Talvez seja hoje um dos dados mais importantes da gente observar, ao invés de a gente olhar isoladamente a taxa de transmissão. É importante? Né, nos acende um alerta, até porque hoje as pessoas esqueceram que a testagem também é importante, mas a quantidade de casos graves talvez hoje seja mais importante para a gente. E o que a gente pode falar, doutora, então, sobre esses casos graves? Qual a situação hoje aqui no Distrito Federal? Porque a gente sabe, segundo os dados divulgados, é que foram 76 novos casos de pessoas confirmadas, mas que nós estamos há 12 dias sem registrar mortes, né? Então, o que a gente pode falar sobre essas pessoas que estão em estado grave? Qual é o número, a média, hoje aqui no Distrito Federal? A gente que trabalha em hospital, né, onde atende paciente com Covid, é nítido, né, a mudança de perspectiva que a gente tem, a mudança de quadro de paciente internado. Então, hoje, praticamente nenhum hospital tem mais pacientes graves internados com Covid. Isso é uma grande vitória para a gente, claro, uma vitória da imunização, né, mas a gente não pode dizer que não seja importante a gente observar esses outros dados, acender esse alerta e, mais importante ainda, a gente investir em imunização, porque as pessoas acham que quem tomou somente 1 ou 2 doses já está protegido. E uma vez que a gente sabe que para a Ômicron, que é essa variante mais circulando agora, a gente precisa dar sempre esse reforço imunológico para lembrar ao nosso sistema imune que precisa produzir anticorpo. É um protocolo, então, que precisa ser seguido, né? A pessoa deve manter ali o calendário certinho de vacinação, recebendo essas dosagens necessárias, mas a gente também alerta sobre os cuidados que ainda precisam ser mantidos, né? O que a gente pode falar para o público que nos acompanha aqui na Record TV Brasília? Hoje a gente já está vivendo uma vida praticamente semelhante pré-pandemia, né? E a Covid ela se tornou parte do nosso dia a dia. Então, mesmo a gente já retomando com muito mais tranquilidade a nossa vida normal, mas é importante a gente lembrar, não nós, né, pessoas físicas, fazer a nossa parte de vacinar, mas também os gestores fazer a parte deles de incentivar a imunização e entender por que as pessoas não estão se vacinando ou não completaram o esquema vacinal. A percepção da doença, que ela está mais leve, faz com que as pessoas tenham a menor adesão também à vacina, mas a gente precisa lembrar que é uma doença que está circulando e quanto menos vacinados ou mais tempo da última imunização a gente tem, maior a probabilidade do vírus continuar circulando. E a gente existe ainda as pessoas que são imunossuprimidas, que são aquelas que estão em maior risco. Então a gente precisa se vacinar para nos protegermos e para proteger a pessoa que é imunossuprimida, que por algum motivo também não pode vacinar, que esses são os que agora estão sob maior risco. Doutor, então a gente não precisa ficar tão preocupado em relação a essa taxa de transmissão, sendo que se as pessoas continuarem mantendo esses cuidados, com o calendário de vacinação ali em dias, as coisas vão amenizando sim. Sim, se a gente conseguir, né, manter o nível de vacinação alto, né, continuar vacinando, estimulando a imunização e também estimulando a testagem, porque hoje a Covid parece que se tornou um grande resfriado, né, mas se a gente não testa, a gente não consegue detectar a doença. Então a testagem também faz parte desse espectro de ações que a gente precisa fazer, mas também não há motivo para causar pânico na população. A gente precisa somente avisar a população que a doença ainda continua circulando entre nós.
É isso, e Fred, olha só, eu estava dando uma lida aqui sobre uma síndrome respiratória aguda grave que vem atingindo principalmente as nossas crianças de meses até 11 anos de idade. Eu queria aproveitar o espaço para a gente tirar essa dúvida com a doutora que é especialista e infectologista aqui que está ao vivo com a gente no jornalismo da Record TV. O que é essa síndrome? A gente precisa ficar atento em relação a isso também, principalmente as crianças? A síndrome respiratória aguda grave é um conjunto de sinais e sintomas que podem se manifestar, né, com acometimento da parte pulmonar em vários tipos de doença. A mais comum, claro, a Covid, a influenza, parainfluenza, mas até, por exemplo, a própria dengue pode cursar com ela. Então, o que a gente precisa ficar atento? Né, a Fiocruz ela emite os boletins recorrentes, né, avisando qual que é o vírus circulante que está mais causando esse quadro, e a gente precisa ver, por exemplo, agora, os principais vírus, influenza e Covid, principalmente nas crianças pequenas, que são aquelas que ainda têm um déficit muito grande de imunização, tanto na influenza quanto na Covid. Então, são doenças imunopreveníveis. Então, é um absurdo a gente ter uma criança doente com uma doença grave, porque é uma doença grave que precisa de internação, de cuidados intensivos, sendo que o motivo do adoecimento foi uma doença que poderia ter sido evitada ou pelo menos minimizado o sofrimento com a imunização. Então, essa síndrome, ela mostra para a gente quanto deficiente a gente está em questão de imunização, seja de Covid, de influenza, e aí lembra das outras imunizações também que a gente está pecando. E como esse público infantil é o mais afetado, doutor, o que os pais e responsáveis dessas crianças podem fazer para tentar proteger os filhos, para evitar que sejam ali atingidos com essa síndrome? É um gesto muito simples, rápido, barato, eficiente e completamente seguro, que é a imunização. Né? Então, o simples está em dúvida do calendário vacinal da criança, pega o cartão, vai no posto de vacinação, são pessoas que estão aptas a orientar os pais e os responsáveis em relação à vacina que está atrasada, a vacina que pode ser, que já está na época de ser aplicada. Né? Então, na dúvida, é sempre bom levar o cartão de vacinação, que é a melhor estratégia de prevenir essa e várias outras doenças. Doutora, muito obrigada pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Então é isso, Fred, ouvimos aqui a especialista e agora voltamos com vocês aí no estúdio. Cara, se cuidar, viu? Se cuidar, cuidado com as crianças. Minha Majuzinha teve febre, inclusive, aí um dia desse por conta da influenza. Levamos ela no hospital, foi detectada aí a influenza, teve febre de 3 dias, tem criança aí com febre de 3 a 5 dias. Então todo cuidado é pouco, viu? Carolzinha,